O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Estúdio Inter, diretamente da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também em todas as plataformas digitais. Você já sabe que para nos acompanhar são muitas as possibilidades. Você pode acompanhar o programa inédito aqui na TV Rio Preto às 9h30 de segunda a sexta-feira, com os horários de reprise também de segunda a sexta-feira às 14h30 e às 23h30, e no site da TV Rio Preto, no YouTube, no aplicativo, você tem todos os nossos programas. Hoje é aquele dia especial em que a gente recebe nossa super advogada Flávia Costa, colaboradora nota 1000 aqui do nosso programa, em que a gente traz para vocês algumas clarezas acerca do juridiquês, né? A gente costuma brincar, eu e Flávia, que muitas vezes o que falta para o cliente ou para a pessoa que está buscando orientação jurídica é um pouco mais de clareza na fala de quem vai atender, e por isso que esse quadro existe. Depois do intervalo, ela vem com o quadro dela, especial Vozes que Inspiram, em que ela sempre recebe uma convidada para compartilhar com você e com ela toda a sua trajetória profissional e pessoal. Então, vamos fazer o seguinte? Senta na frente da telinha, não sai não, que hoje é aquele dia gostoso de você ficar por dentro de tudo que o direito envolve e também das convidadas especiais da Flávia Costa. É rapidinho, só o tempo da vinheta, eu já venho. Meu Deus, quantas dúvidas nós já tiramos das pessoas que acompanham o nosso programa aqui semanalmente, quantas clarezas já trouxemos para as pessoas, quanto alívio a gente já compartilhou com as pessoas, mas ainda fica aquela dúvida, quais são os melhores caminhos, né? Quando a gente fala do direito, direitos e deveres, que é o que faz parte da vida de todo mundo, da minha, da sua, de quem está no seu entorno, a gente ainda assim precisa de respaldo jurídico. E é por isso que ela está aqui comigo mais uma vez para a gente falar deste universo cheio de entrelinhas, com pequenas letrinhas. Família. Família. Eu falo que é tão legal esse nosso quadro, Flávia, esse nosso momento de bate-papo, porque a gente ajuda quem está ali do outro lado a ter um pouco mais de... Nossa, eu posso ir por esse caminho, né? Eu falo que é o suspiro no meio do caos. Mas não precisa chegar no caos. Esse é que é o X da questão, né, Flávia? E a gente, ao longo dos últimos programas, a gente veio respondendo algumas perguntas que foram enviadas para o Instagram da Flávia, para o meu Instagram, aqui para a TV, para que a gente pudesse ajudar vocês a entender um pouco mais desse direito familiar, né? O que cada um pode, o que é legal, o que não é legal. E acho que agora a gente conseguiu esclarecer muita coisa. Muita coisa, várias dúvidas que convergiam, né, que vinham repetidamente. E é isso, é um canal de esclarecimento, um programa de TV como o seu, um e-book, vídeos no YouTube, são todas ferramentas, mas não dispensam a consulta a um profissional. Eu acho isso muito importante quando a gente fala de prevenção de conflitos. Para que... Né? Que eu vou me enfiar no ninho de mafagafo se eu posso prevenir. Exatamente, quando né, já está pegando fogo, que você já está muito mais desequilibrado emocionalmente. Então, preventivamente falando, né, é bacana cuidar da saúde e cuidar dessas questões familiares. Eu falo sempre aqui que é médico de família, advogado de família, dentista que conhece a sua história, não são profissionais que vão apagar o seu incêndio, eles são para remediar o incêndio, para não deixar o fogo tomar conta do negócio, né? Não tem que olhar para os profissionais atuantes, como é o seu caso no direito, como um bombeiro, que você só vai acionar para apagar a hora que o trem já não tem mais conserto, porque existe a questão emocional, o desequilíbrio, a raiva, é um conjunto de coisas na hora de tomar uma decisão que, se você tem a prevenção, você vai com mais tranquilidade, né, Flávia? Quase um confidente. É quase um confidente, quase que um psicólogo. É importante a gente reiterar, quando você tem um profissional, que você tem respeito, que você tem confiança, porque o advogado é aquela profissão personalíssima que a gente uma fala. Relação de confiança total. Exatamente. Você quer um pintor X para pintar aquele quadro para a tua sala de estar.
O advogado também é aquele advogado que você gostaria que atuasse nessa causa. E aí você vai questionando, perguntando, trocando, porque cada caso, Thaís, tem suas peculiaridades. Ontem mesmo eu atendi na clínica uma questão e eu imaginava que tivesse uma saída, né? Porque que caso é para a gente poder iniciar? Tiveram várias alternativas. Eu falei, eu vou montar um plano parental com todos os prós e os contras para a gente decidir qual que é a melhor saída juntos. Por conta dessas peculiaridades. Que, de repente, num programa, num e-book, num vídeo, a gente vai falar do geralzão. Então é muito importante sentar, ter esse tempo para a sua vida. Para um pouquinho. É um planejamento, né, Flávia? Planeja. A gente estava falando um pouquinho antes do programa entrar no ar, que assim, a gente vem vivendo uma vida tão conturbada, com tantas intercorrências ao longo do dia. Em uma única semana, tantos fatos acontecem que te tiram daquele centro, daquilo que você estava planejando anteriormente, né? Porque a nossa vida, teoricamente, tem até um planejamento, mas ela pode Sim, ela sai ter do trilho. desvios. Mas no direito, o planejamento te dá como se fosse um GPS, né? Te dá um pouco mais de caminhos claros. Exatamente, enquanto vivo e quando morto. É importante falar também para planejar essa morte, essa partilha de bens, essa transferência de bens. Agora a gente tem falado muito aqui no estado de São Paulo, porque o imposto deve aumentar, tem projetos de leis prevendo dobrar, às vezes quadruplicar o valor do imposto. Por que não pensar agora nessa transferência? Ontem também, um outro caso que me chegou, uma pessoa doente, ela pode escolher quem vai cuidar dela no caso de uma incapacidade parcial. Hoje em dia é difícil a gente falar em interdição, pode ser que ocorra, mas tem parcial. No momento eu não estou podendo responder no caso de Alzheimer, de Parkinson, em questões físicas, quem responde por mim? Então, se você está doente, né, imaginando que isso pode acontecer, tem como você documentalmente deixar um curador para você, um tutor para o teu filho. E isso te traz uma tranquilidade, uma calmaria, até para você se cuidar melhor, para que você não se utilize, de repente, desses recursos. Você está falando disso. Agora, recentemente, um conhecido da minha família descobriu um tumor no cérebro, né? E gente, não adianta. Por mais que a gente tenha recursos da medicina, há um medo, né? É um tumor sério, enfim. E ele fez exatamente isso. Ele já designou tutor para o filho dele, porque é uma criança. A mãe já não existe mais, a mãe já é falecida, então era ele e a criança. E aí, como é que ele faz? Como é que ele organiza essa vida agora com essa bomba relógio literalmente na cabeça, né? Ele senta, ele objetivamente vê a consequência que pode se suceder dessa doença, pode haver uma cura, como pode haver um falecimento. No caso do falecimento, então, na pior hipótese, imaginando a pior hipótese, o que eu posso fazer? Estabelecer um tutor para o meu filho, isso me dá uma tranquilidade. De saber que ele vai estar amparado. E agora eu foco no meu tratamento. Exatamente. Porque é a cura, há milagres, a vida, né, surpreende. E aí ele Mas se a cabeça está atrapalhada também, tentando resolver questões que ele não vai ter como resolver caso ele não esteja aqui, a chance de você ter uma tranquilidade para passar pelo processo da doença é muito melhor, né? É isso, não é vender o medo, é vender soluções, né? É trazer soluções, é possível. Com aquilo que é real. A morte é real. Não tem, é a única certeza, tá, gente, que nós temos ainda. Não tem jeito, vamos falar sobre, vamos desmistificar. É importante a sociedade desmistificar alguns tabus, para falar a respeito, para se preparar, se planejar, para ter uma vida mais em paz, mais plena, né? Mais plena. Então, se está tudo ajeitado aqui, eu vou viver minha vida, eu vou aproveitá-la. Aproveitando o gancho, então, de tudo que a gente falou nos nossos outros encontros, Flávia, a gente falou muito sobre as questões de partilha de bem, o divórcio, pensando que, vamos trazer um exemplo real aqui agora, um casal de namorados já está junto aí há 2, 3 anos, vão oficializar o casamento, vão fazer o casamento. Quais são os caminhos mais tranquilos? Porque ninguém casa para separar, tá? A gente diz que a gente está falando não, mas
São pessoas diferentes, que vêm de criações diferentes, de famílias diferentes. E as diferenças podem ser gritantes lá na frente. Como fazer esse caminho ser mais tranquilo caso venha eventualmente um divórcio no futuro? Um divórcio ou a morte. O divórcio pode não acontecer, a morte fatalmente ocorrerá. Sentar com um profissional jurídico para conversar a respeito de regime de bens. Importantíssimo escolher e não deixar ser escolhido. Perfeito. Eu recebo tantas, né, ao longo dessa trajetória minha de atuação jurídica, Thaís, tantas pessoas que chegam no escritório que não sabem os seus regimes de bens. Não sabem. Não sei, é aquele, quer ver na minha certidão? É difícil. Olha o Kinder Ovo aí. Muito complicado. Não, é o Kinder Ovo, né? Porque qual é a surpresinha que vem nas letras? E claro, né, socialmente, tem momentos que vale a pena, ou geral, estipular um regime ou outro. Então, anteriormente ao que é vigente hoje, que é o da comunhão parcial de bens, que é aquele que tudo que é adquirido na constância do casamento é dividido igualmente entre os cônjuges, anteriormente a essa época era da comunhão total. Todos os bens, aqueles também vindo de heranças e esses adquiridos também partilhavam. E há, né, já uma expectativa de que venha a ser o regime legal da separação total, né? Que você estabelece durante a união, durante o casamento, que é de cada um. E pronto. E aí você força, inclusive, a sociedade a falar a respeito de patrimônio, que é outro tabu. É outro tabu. É outro tabu. Poxa vida, mas se eu falar a respeito que eu quero isso, que eu quero uma parte, eu tô sendo materialista, eu tô diminuindo meu amor, quer dizer que eu não amo, quer dizer que ele não me ama. Não, quer dizer que a gente tá programando, a gente tá formalizando, né, as coisas. Algo que é inevitável. É inevitável. É inevitável. Ó, o objetivo desse quadro é sempre esclarecer você, te instruir e te alertar da melhor forma possível. Aqui ninguém é dono da verdade, mas a gente tem aqui como objetivo fazer com que você olhe para todas essas legislações com um pouco mais de clareza. E na dúvida, não ultrapasse, meu amor. Procure um advogado para chamar de seu. Sim! Ó, vou me despedindo da Flavinha, vocês já sabem que daqui pra frente é ela que comanda com a super convidada especial dela, que eu nem me atrevo a apresentar, porque é uma mulher com tantas qualidades que eu vou deixar que ela faça as honrarias. E vocês sabem que este programa é feito com muito carinho pra vocês aí do outro lado. Obrigada, Flavítia. Obrigada, A gente troca de lugar agora, minha amiga, e a gente se vê no final do programa. Tchau! E você aí, já imaginou ter seu próprio negócio de uma marca brasileira reconhecida internacionalmente? Com a Pops, você investe um modelo de franquia testado e aprovado. Estamos falando de baixo investimento e alta lucratividade. Você tem todo o suporte, treinamento e marketing especializado. E aí, já escolheu a sua Pops? Meu dia a dia é bastante agitado. Tudo começa no cuidado com o filho, no corre-corre do trabalho. É por isso que não descuido da minha saúde. E aqui está o meu maior segredo: água mineral Rárida, com todos os nutrientes que meu corpo precisa para eu ter mais qualidade de vida. E claro, ninguém é de ferro, né? Água não é tudo igual, por isso eu uso e indico água mineral natural Rárida. Os óculos de sol ou de grau se tornaram acessórios indispensáveis. A correria do dia a dia exige além de beleza estética.
proteção com qualidade, lentes de alta performance e certificação e garantia. Casa dos Óculos Caibinhos, com você em todos os momentos do seu dia. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Bom dia, vozes que inspiram! É uma felicidade, uma honra, uma alegria estar nesse espaço feito por mulheres e com mulheres que impactam, que têm presença, que nos fortalece, que nos preenche. E hoje eu estou ainda mais feliz de trazer aqui a querida Claudionora Roque, doutora Claudionora Roque, essa mulher inspiradora. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Flavinha. Muito obrigada pelo convite. Eu aprendo tanto com você, minha amiga. E você tem tanto para falar, para nos ensinar, que eu falei, poxa, eu preciso chamá-la aqui para trazer assuntos que nos atravessam uma sociedade que muita gente não quer tocar, né? Que é a questão racial. Isso. E você ocupa tantos espaços, Claudionora, deixa eu ler aqui porque é extenso. A Claudionora é advogada, ela é diretora tesoureira da OAB São José do Rio Preto, presidente do Conselho Municipal Afro, também líder do Comitê da Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, esse grupo potente que me fez fazer esse programa. Enfim, uma voz firme e forte no combate contra o preconceito racial. E como que fica, né? O que te trouxe, Claudionora, para defender essa causa? Como é para você? Você tem voz? Como fica a resistência? Conta verdadeiramente, porque você é essa alegria, essa potência, mas lá dentro, né? É muita luta, não é, minha amiga? É muita luta, Flávia, e eu acho que é um despertar, né? É um chamado, na verdade, que nós, enquanto mulheres, efetivamente já nascemos com esse chamado, e nós, mulheres negras, que somos atravessados também, não só pela questão de gênero, mas também pela questão de raça, eu acho que não temos muita alternativa, né? E o direito também traz esse questionamento, essa indagação, essa propulsão para você poder buscar efetivamente a justiça. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa que estou aqui nesse lugar para fazer o que eu tenho feito. E eu fico muito feliz de estar ocupando esses espaços. Acredito que tenho feito mudanças significativas aqui no nosso município. Eu fico muito feliz. De fato. Conta então pra gente, para as pessoas que não conhecem, como que é a atuação do Conselho Afro na sociedade? Para que serve? Quais são as políticas? Como ele trabalha? Como que você trabalha essas políticas lá dentro? O Conselho Municipal Afro ele é um conselho de controle social. Ele tem como finalidade fiscalizar o poder público acerca das ações relacionadas à população negra. E hoje, quando a gente fala do Conselho Municipal Afro, nós falamos que o Conselho fiscaliza essas ações para 1.000 pessoas que se autodeclaram negras aqui no nosso município, segundo os dados do último IBGE de 2022. E então a nossa função é exatamente fiscalizar o que os nossos governantes têm feito em relação a essa população e, sobretudo, sermos consultados. Hoje o Conselho ainda ele é fiscalizador e consultivo. Nós temos uma previsão para que ele se torne deliberativo nos próximos dias, mas ele é consultivo e fiscalizador. Ou seja, nós somos consultados acerca das ações afirmativas para a população negra e também fiscalizamos aquelas que já estão em curso. O Conselho Municipal Afro também, ele detém a função de promover, impugnar o poder público acerca de legislações, ações afirmativas, né, que que eleva, na verdade, o tratamento em relação a essa população. Que é uma população que é a maioria no nosso país, não é, Claudionora? A gente tem que dizer.
É a maioria. É a maioria, então tem que falar a respeito disso. Que eu acho também muito importante, tendo essa liberdade com você, a gente falar um pouco de letramento racial, Claudionora, porque tem termos que não podem mais serem usados. Exatamente. E muitas vezes a gente replica sem imaginar a origem daquele conteúdo, a agressividade que vem, né, daquela palavra. Por que isso é tão importante hoje no Brasil? Fala um pouco sobre letramento, porque é feito um trabalho grande junto à OAB, a Comissão, né, de Direito Racial na OAB, no Conselho Afro, no Grupo Mulheres do Brasil, só que muitas vezes não chega para todos, para as pessoas, por exemplo, que estão nos ouvindo. Exemplifica para a gente o que não deve ser mais tratado da forma que é, falado da forma que é, Claudionora. A primeira coisa, Flávia, que a gente precisa ter muito em mente é que o que nós estamos falando aqui não é uma questão de militância. Sim. Nós estamos falando de um problema, de um câncer que atingiu o nosso país por mais de 400 anos. Nós estamos falando do período escravagista. Esse período reverbera até nos dias de hoje. Então, por conta disso, o nosso vocabulário ainda reproduz muito as questões relacionadas a esse período. Então, quando a gente vem falar acerca de letramento racial, acerca de ações afirmativas para a população negra, nós estamos buscando um caráter reparador desse período nefasto que nós vivemos, nesse período que constituiu a nossa economia social e que, por obrigação, nós todos temos responsabilidade com relação a isso. No nosso vocabulário hoje, ainda é muito permeado com falas que têm uma ligação direta com aquele período. Por exemplo, serviço de meia tigela, né? O serviço de meia tigela, ele era uma condenação para aquela pessoa, para aquele ser humano escravizado, para aquela pessoa negra, que naquele dia não produziu a contento, vamos dizer dessa maneira. Ele tinha ali que produzir qualquer coisa em torno de, vamos lá, 100% do trabalho que foi destinado a ele. Ele tinha que garimpar não sei quantos quilos de ouro. E se ele garimpasse um pouco a menos, o serviço dele era condenado. E como acontecia com essa condenação? Com a alimentação. Era a única forma de ter essa pessoa condenada, né? Era uma das formas dessa pessoa ser condenada. Punida. Então, dela ser punida, exatamente. Ao invés dela receber uma tigela inteira de refeição, ela recebia só meia tigela. Então, daí vem a origem do trabalho, do termo meia tigela, né? E quando ela fazia a produção a contento, 100% daquilo que era esperado pelo senhor de escravo, então o serviço dela era de mão cheia, porque ela recebia uma tigela cheia. Assim como esse termo, a gente também tem o serviço de preto, sim, que está intimamente ligado ao serviço de preto, é serviço de péssima qualidade. Agora, veja bem, nós temos construções gigantescas no Rio de Janeiro, em Ouro Preto, igrejas suntuosas, majestosas, que foram construídas a partir de mão de obra de pessoas escravizadas. Sim. Então, não sei se serviço de preto é de péssima qualidade, porque elas estão erguidas até hoje. Inclusive, a gente pode falar, das pirâmides do Egito, que foram erguidas por mãos negras. Estão lá há séculos, né? Toda a nossa evolução, né? Toda a nossa evolução. Então, é um compromisso ser antirracista de toda a sociedade. Mas, é claro, hoje o racismo é crime, então a gente não vai falar daqueles que estão reproduzindo com má fé. Mas aqueles que reproduzem sem conhecimento, Claudionora, que nem eu coloquei aqui alguns exemplos. O denegrir, que pode ser substituído por difamar ou prejudicar. Não sou suas negas, que pode ser substituído por não sou sua serva, não sou sua propriedade. A coisa tá preta. Não, a situação tá difícil, o problema é grave. Como é que um cidadão de bem, né, na sua branquitude e no seu privilégio, como é que ela reconhece, como é que ela busca esse letramento? Tem uma cartilha, tem algum lugar? Claro, primeiro precisa ter boa vontade de procurar. Exatamente, Flávia. De realmente se conscientizar, de ser melhor, de evoluir enquanto pessoa. Mas onde que ela busca recurso para esse conhecimento mesmo? Acho importante a gente poder ter esse espaço para colocar. Ô Flávia, eu fico muito feliz, eu falo que eu sou uma privilegiada, porque a bolha que eu ando,
é uma bolha que tem esse entendimento. Como você acabou de citar vários vocabulários que estão ainda intimamente ligados ao racismo na nossa sociedade, sem que eu precisasse fazer isso. Por quê? Porque você pesquisou. E como encontrar? Nós temos inúmeras cartilhas. E como que eu encontro isso? Num simples clique no celular, está na palma da nossa mão. Não temos dificuldade para fazer esse tipo de pesquisa. O celular está lá. É a vontade o que precisa, que te move. exatamente, é a vontade. E como que eu vou ter esse despertar? Eu vou ler, eu vou procurar entender. Se a gente se questionar o porquê tudo que é ligado de maneira negativa tem a conotação com a finalização de negro, né? A coisa tá preta, igual você falou, denegrir, né? O livro negro, né? Que existe até hoje na escola, o livro negro. Eu posso substituir perfeitamente esses vocabulários por livro de advertência, a coisa não está boa, né? Não preciso falar a coisa está preta. Porque a gente reforça cada vez mais o estereótipo de tudo que é preto e que é negro é negativo, é ruim. Então, a forma da gente entender como que eu desperto, como eu estralo, para saber que aquilo que eu estou fazendo, eu estou reproduzindo o racismo, é justamente entender por que tudo que é ligado à coisa negativa tem a conotação, tem a finalização da palavra preto ou negro. Então eu começo a movimentar esse letramento racial. É entender, o letramento racial nada mais é do que entender como essas questões de opressão, que seja pelo simples vocabulário, até mesmo a falta de acesso, a negativa de acesso das pessoas negras a espaços, ela pode diretamente influenciar no racismo nosso de cada dia. Então, numa sociedade que foi construída economicamente em cima de mão de obras escravizadas, não tem como você, para não cometer o racismo, deixar apenas de ser racista. Mas você precisa também ser antirracista. Entendeu? Então, numa sociedade que foi construída sobre mão de obras escravizadas, não basta só não ser a favor do racismo, você precisa ser antirracista também. Fazer algo contra, algo para trazer espaço, algo para parar para pensar. Exatamente. Parar para pensar. Parar para pensar antes de falar. A gente entender que sim, o racismo não é uma coisa que ficou no passado, que nós recebemos ainda os reflexos desse período. Tanto as pessoas negras recebem os reflexos desse período, porque ainda são marginalizadas, ainda são invisibilizadas, como as pessoas brancas. Claudionora, mas eu sou branca, eu não tenho nada a ver com isso. Eu até tenho amigo, a minha sobrinha é negra, o meu sogro. Não basta. Porque o simples fato de você ser uma mulher branca, o homem branco, também você herda os reflexos daquele período. Sim. Aonde as pessoas brancas escravizavam as pessoas negras. É nossa história. É nossa história. Faz parte da nossa história. O que a gente precisa é se responsabilizar. Sim. Com aquilo, fazer coisas como hoje você tem feito, a gente percebe, a gente vê o seu trabalho, como ele tem acontecido em todos esses espaços aonde você atua, os espaços aonde nós compartilhamos muito dele, como a OAB, e fazer cada um a sua parte a partir do lugar da onde a gente está. Porque o nosso lugar de fala é a partir do lugar da onde a gente está. Então, todos nós temos lugar de fala, porque a gente acostumou também a ficar muito tranquilo nesse lugar passiva. Passiva. Ah, eu não posso falar porque eu não sou negra, então eu não posso falar. Não tenho essa dor. Eu não tenho essa dor. Então, vamos trabalhar a empatia. Tem um assunto muito importante, a gente está com o tempo estourado, mas você precisa falar. Vai acontecer agora em julho a Marcha das Mulheres Negras. Conta um pouquinho, ainda que rápido, convidando a população que também, estando lá, é um movimento antirracista. É um movimento antirracista. Bom, nós temos agora, no próximo dia 19 de julho, a Marcha da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. De uma maneira bem sintética, as mulheres negras da América Latina e do Caribe chamaram a atenção da ONU quando elas se movimentaram, se mobilizaram lá em 92 e entenderam as várias opressões, os vários atravessamentos que mulheres de todos os lugares e canto da América Latina, do Caribe e, sobretudo, do nosso globo terrestre, elas são atravessadas. E com essa movimentação, elas chamaram a atenção da ONU, que instituiu o dia 25 de julho como o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, porque eles entenderam que essas mulheres têm atravessamentos diferentes das mulheres não brancas. Então, nós convidamos todas para participar dessa mobilização, que é mais uma ação antirracista,
como você bem disse, que é no sentido de chamar a atenção da nossa população, e aí nós estamos falando do nosso território, do nosso município, para essas questões que atravessam as mulheres negras, que hoje ocupam as estatísticas de violência doméstica, que ocupam as estatísticas quando a gente fala de empregabilidade, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de qualificação, as mulheres negras ocupam essas estatísticas de maneira muito negativa. São elas as últimas a serem contratadas, são elas maiorias quando a gente fala em violência obstétrica. Então, essa é uma forma da gente mobilizar e impugnar os nossos governantes, aqui no caso no nosso município, para se atentar para as questões relacionadas a essa mulher. Olha que oportunidade para você participar, para você se conscientizar. Obrigada, minha amiga. Eu ficaria assim mais um tantão de tempo e ela volta para trazer, para nos ensinar, para nos letrar. Enquanto isso, a gente espera vocês dia 19 de julho, Praça Rui Barbosa, para a marcha que vai acontecer e vai trazer tudo isso em pauta e vai te fazer uma pessoa melhor. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Flavinha. Muito obrigada. Sucesso, minha amiga.